versículo 13. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Até aí, feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós estamos reunidos mais uma vez diante da sua santa presença, Pai. Mais uma semana se inicia, Deus, e eu não tenho dúvidas de que esse é o melhor e o mais importante momento da nossa semana, Pai. Instrua, Deus, o nosso coração, abra, Senhor, os nossos olhos e direciona os nossos passos, Deus, para que nós possamos, Deus, caminhar segundo a sua orientação, segundo a sua palavra, Deus. É a oração que eu faço, e eu faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Nós estamos então partindo para o final, da carta de Tiago. E eu não sei se você já notou, mas é bem comum que ao final de quase todas as cartas do Novo Testamento, sejam elas escritas por Paulo, e nesse caso por Tiago, ou as de Pedro, por exemplo, é bem comum nós olharmos para o encerramento dessas cartas e notarmos que esses escritores sempre terminam pedindo paz e saúde. Muito embora Tiago ele acaba sendo mais enfático, dizendo que a oração é um instrumento poderoso para trazer tanto paz quanto saúde. Então não é um tema novo, ele é bem recorrente, especialmente nas cartas do Novo Testamento. Contudo, tem alguns pontos importantes que eu gostaria de dividir com vocês. E a beleza dessas palavras de Tiago é que parece que ele está, o pastor de Jerusalém, ele está encerrando um ciclo. Eu faço questão que você folheie sua Bíblia e volte no capítulo 1, por exemplo. No capítulo 1, nós temos vários versículos que vão dar ênfase a esse ato de pedir em oração, a esse ato de suplicar. Então acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo 5. Diz assim, se algum de vocês precisa de sabedoria, o que nós devemos fazer aqui? Pedir ao nosso Deus, que Ele é muito generoso. Então veja que o Tiago, ele dá início dizendo para que esses irmãos que estão sendo pastoreados por ele, tenham em mente que é importantíssimo para a fé, esse ato de ajoelhar-se, de chegar diante de Deus, para pedir especialmente sabedoria. Se nós seguirmos, ele vai dizer o seguinte, só que quando vocês fizerem isso, olha o versículo 6, vocês devem fazer com o quê? Com fé, sem vacilar. E o versículo 12, ele fala assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam.
E quando vocês forem tentados, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. E o Tiago ele vai discorrendo essa relação de vivência a partir da fé, reportando a Deus através da oração. E quando nós chegamos no capítulo 5, a partir do versículo 13, você deve ter um tema aí na sua Bíblia, que é o poder da oração. Então, Tiago, ele começa, num ponto A, passa pelo ponto B, pelo ponto C, pelo ponto D, só que parece que ele retorna ao ponto A. Então, da mesma maneira como Tiago começa a sua carta, Tiago, ele vai encerrar a sua carta. Amém, irmãos? É muito importante nós pensarmos nesse cuidado pastoral de Tiago, e para nós pensarmos nisso, eu gostaria de propor um tema para vocês e que vocês me ajudassem a refletir sobre. Então, o tema dessa noite é o seguinte: Deus traz cura por meio de uma genuína oração de fé. Deus traz cura através de uma oração genuína. Esse é o tema que eu quero pensar com vocês, e nós vamos desenvolver isso a partir do que o Tiago nos ensina. O primeiro ponto da minha fala é o seguinte: a oração, guarde isso no seu coração, é uma disciplina espiritual para os crentes no tempo presente. A oração é uma disciplina espiritual para nós, para vocês, crentes, no tempo presente. Ou seja, ela é fundamental hoje na sua vida. A oração é fundamental agora, nesse instante na sua vida. Talvez você não é uma pessoa versada nessa disciplina espiritual que é tão importante. Talvez a oração, ela em alguma medida não faça parte do seu dia a dia. O que eu posso dizer para você é que preste muita atenção em tudo que eu falarei aqui hoje, porque eu tenho certeza, em algum momento da sua jornada, tudo que você vai ter é a oração. E uma hora você vai precisar. Talvez hoje não faça sentido, está tudo legal, mas em algum momento, tudo que você terá será a oração. E pasmem, a maior parte da oração nesse contexto não será emitida através de palavras. Muito provavelmente, tudo que você vai conseguir dizer será com lágrimas. Então, a oração é importante. Quando? Agora. Vejamos. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 5, olha comigo aí, por favor, o versículo 9. Diz assim o texto: irmãos, não se queixem. Se a oração é uma disciplina espiritual para todos os crentes, o Tiago, conectando essa parte que eu li com a parte que nós falamos em outro momento, nós precisamos entender que muitas vezes a queixa não fará você, eu, a Igreja de Cristo, dar um passo a mais sequer. Tiago vai dizer também no versículo 12, olha comigo por favor: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que o seu sim seja de fato sim, e o seu não, para que não pequem, sejam condenados. O que o Tiago estava dizendo? Gente, para de ficar dizendo que vão conseguir fazer algo, prometendo algo, e não conseguem fazer. Que o seu sim seja sim. Se você não conseguir fazer, que o seu não seja não. Em suma, Tiago está dizendo o seguinte: olha, não tente controlar situações difíceis que fogem do seu controle. Ou seja, a oração, ela é importante para nós. Hoje, Tiago está dizendo, ela é importante para nós
agora, porque muitas vezes nós estamos gastando tempo tentando ou se queixando das coisas, gastando tempo tentando controlar situações difíceis que em alguma medida são impossíveis de ser controladas por nós. Não somente esperem pelo Senhor, mas orem pedindo ajuda. Por que que a oração é uma disciplina espiritual e ela é relevante para o meu tempo presente? Ela é relevante no meu tempo presente porque ela me faz parar de se queixar e orar a Deus. Ela me faz enxergar que algumas situações fogem do meu controle e eu me reporto a Deus através da oração. Ela é importante por quê? Porque eu me dirijo ao Senhor, clamando e pedindo ajuda. Olha aí o primeiro verso, agora sim, versículo 13. Alguém de vocês, o Tiago está dizendo, está passando por dificuldades? É uma pergunta que o Tiago faz. E Tiago, obviamente, visualiza a resposta dessa comunidade. Muito provável a comunidade disse: Tiago, é evidente que nós temos passado por desafios nas mais diversas áreas. Lembra lá no capítulo 1? Que essa igreja deveria suportar de maneira paciente as provações. Então essas pessoas estavam sofrendo no caráter emocional, estavam sofrendo em todas as frentes físicas, de todo tipo. E o Tiago olha para essa comunidade e fala assim: olha, vocês têm se queixado demais, vocês têm tentado resolver algumas coisas com as próprias mãos. Não faça isso. Se ajoelhem, se reportem ao Deus Todo-Poderoso em oração e faça o que, irmãos? Peçam ajuda. E a pergunta que eu faço é: quando nós devemos fazer isso? Hoje. Agora. Se há alguém que está passando por dificuldade, então orem. Quando? Agora. Já. E a oração, ela tem um caráter muito bonito. A oração, irmãos, é o ato de nos achegarmos de maneira humilde diante de Deus, dizendo que nós não sabemos o que fazer, e ali estamos, diante dele, carentes da sua misericórdia. Essa é uma atitude de oração. É nós estarmos ali diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho em alguma medida me queixado porque eu não sei o que fazer. Senhor, em alguma medida eu tenho tentado controlar a situação, mas eu não tenho conseguido fazer. E aqui estou de maneira humilde, com meu coração lançado aos seus pés, clamando por sua misericórdia. Ajuda-me, Senhor. Quando? Hoje. Agora. Então nós precisamos ter essa compreensão e sintonizarmos com a igreja que Tiago está pastoreando. É muito provável que você que está me ouvindo, que você que está sentado aqui, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem as suas dores, tem as suas provações. Só que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, e o Tiago está dizendo o seguinte: ore, busque a Deus em oração, se ajoelhe humildemente diante dele, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas aqui estou, carente, necessitado da sua misericórdia. Derrama dessa misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém, irmãos? E diante disso, o Tiago ainda olha para essa igreja e fala: além de orar, é importante que vocês cantem louvores a esse Deus.
No meu caso, eu farei isso em particular, porque orar eu acredito que eu consigo, mas cantar vai ser uma tragédia. Então, em particular, fica ali só entre eu e Deus. Se vocês olharem os textos que as Escrituras colocam sobre orar e cantar, é quase que sinônimo nas Escrituras. Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, o Paulo ele vai ensinar essa igreja a orar e a cantar dentro do mesmo contexto. Então, quando nós estamos diante de Deus agora, hoje, clamando a Ele por ajuda, é importante que nesse ato nós o louvamos, nós o reconhecemos através do louvor o quanto Ele é bom, Ele é poderoso e sabe o que faz. Olha aí a parte, segue a leitura, por favor. Então, se você está feliz, o que você deve fazer? Cante louvores. Cante a Deus. O segundo ponto da minha fala é o seguinte: nós vamos ter agora instruções específicas a respeito da oração, que são feitas pelos presbíteros em favor dos seus enfermos. Veja comigo aí o versículo 14, por favor. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e os unjam com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. A pergunta que é feita aí: alguém está doente? Seja de maneira mental, física, emocional, espiritual. Se essa igreja abriu o coração para o Tiago e falar: sim, essa pessoa ou essas pessoas, elas devem tomar uma atitude prática. O que elas devem fazer? O que a Bíblia fala que tem que fazer? Chame os presbíteros. Eu quero dar ênfase agora, irmãos. Olhem para mim assim, ó, numa perspectiva pastoral, de amor e cuidado, tá? É muito comum nas nossas igrejas as pessoas passarem por situação de dor e sofrimento e ficarem num ponto aonde esperam pela ajuda. Isso pode acontecer, eu acho que é um ato genuíno. O problema é que muitas vezes essas pessoas que estão esperando pela ajuda podem cair no primeiro ponto da minha fala. Se queixarem porque não tem ajuda, reclamarem porque não tem assistência, podem de alguma forma emitir comentários desnecessários porque não recebem um determinado cuidado. E o Tiago aqui nesse ponto, ele está enfatizando o seguinte: olha, vocês que fazem parte do rebanho de Cristo em Jerusalém, se vocês estão precisando de ajuda, se vocês estão precisando de cuidado, o que vocês devem fazer? Vocês devem buscar ajuda. Vocês devem procurar pela ajuda. Existem situações que a gente entende que não devem ser compartilhadas, mas em grande medida acontecem coisas que nós, na pessoa de pastor, não fica nem sabendo. A pessoa já ficou doente, tratou, curou e a gente não ficou nem sabendo. E é natural que às vezes essas pessoas reclamem em alguma medida. Ah, mas o pastor nem deu bola para a minha dor. Às vezes nós não sabemos que você está doente, que você está machucado, que você está precisando de ajuda. Tiago está dizendo o seguinte: se você está precisando de cuidado, busque cuidado. Peça por ajuda. Amém? Nesse caso, nós saímos de uma ajuda
no meu primeiro ponto, onde você se deita e se derrama diante de Deus. E nós passamos por um segundo ponto, onde você externa os seus desafios para a sua comunidade de fé. E dentro da sua comunidade de fé, nós temos pessoas que irão lhe ajudar. O enfermo deve pedir ajuda a quem aí nas Escrituras? Aos presbíteros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos pensando em pessoas que foram chamadas por Deus e comissionadas por Deus para atender às demandas da vida eclesiásticas. Pastores que devem cuidar e assistir às suas ovelhas que precisam de ajuda. E é muito comum que essas o busquem e fala: pastor, eu preciso da ajuda, preciso de oração, eu preciso de cuidado, eu preciso ser assistido nessa área, eu preciso ser assistido nessa área. E as Escrituras dizem que esse pastor, esse presbítero, ele com óleo, ele vai até as feridas deste que precisa de ajuda e derrama sobre as feridas dele. E quando nós pensamos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós sabemos que o óleo, ele tem várias aplicações. O azeite, primeiro ele tem uma aplicação num sentido de hidratar. Depois nós temos num sentido medicinal mesmo, de limpar e cuidar da ferida. E depois nós temos num sentido mais espiritual, um selo, apontando para o Santo Espírito. Então, quando nós acessamos a partir da sua necessidade, as suas dores, esse presbítero, esse pastor, esse irmão, essa comunidade, vai lhe ajudar, cuidando da sua ferida, cuidando da sua dor, evidenciando que Deus, através do Espírito, está em você e cuidando de você. Amém? Só que veja bem, tudo isso, irmãos, é possível, acontece por algo que está fora de nós. Ah, Cairo, então quer dizer que essa dor, que essa ferida, que essa pessoa é assistida somente quando tem um presbítero, um pastor, um irmão? Não necessariamente. Porque tudo acontece, olha aí na sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Versículo 15. Essa oração de fé curará o enfermo. E o que vai acontecer, irmãos? E o Senhor o reestabelecerá. Quem que vai reestabelecer essa pessoa? Quem, irmãos? O Senhor. É o Senhor que é o poderoso da oração. A minha versão é NVT, antes de começar o versículo 13, está escrito aí, ó, o poder da oração. Não está? De vocês está assim também? Eu acho que o editor ele foi infeliz, apesar da gente entender, porque esse lance de o poder da oração, ela pode trazer algumas complicações, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que aquela oração poderosa é que move as montanhas. E na verdade, quem é o poderoso não é você, não é a sua oração. O poderoso é o Deus que recebe as nossas orações. Até porque, fazendo um balanço das minhas orações, elas não têm nada de poderosa. Não tem nada de poderosa. Muitas vezes as nossas orações são simples, muitas vezes as nossas orações são do nosso jeito, às vezes longas, às vezes curtas, mas elas não são poderosas. Poderoso é o Deus que atende a sua oração e intervém diante das suas
necessidades. Amém? Então, é em nome do Senhor que nós devemos orar. É do Senhor que nós devemos ter a nossa mente cativada em meio às nossas orações, na expectativa de que é Ele que é o poderoso para fazer, como diz o texto, infinitamente mais do que nós estamos pensando. Amém, irmãos? Um ponto ainda dentro dessa minha fala é que a nossa oração, ela tem que ser uma oração com fé. Não sei se vocês já pararam para pensar, vocês devem estar falando assim, nossa, Karen, mas a oração normalmente não é fruto da fé. O fato de eu ter fé me leva a orar. Acontece que nós estamos num contexto que as nossas orações, elas estão, não generalizando, mas numa grande medida, elas estão bem desconexas da fé. Por quê? O alvo das orações hoje é estranho. As pessoas têm se achegado a Deus ou buscado a Deus e colocado diante de Deus seus interesses. Deus, eu estou aqui porque eu preciso. Aí a lista ela é quase que infinita, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e vai, assim, quase que infinita. É uma busca, é um achegar-se a Deus, onde nós colocamos muito dos nossos interesses. Por isso que eu disse que tem que ser uma oração com fé, porque a oração que nós temos visto hoje não tem nada de fé. É uma conversa que, inclusive, não vai levar você a lugar nenhum. Não vai ser transformador de maneira alguma. A oração com fé é essa. Que eu estou diante de Deus o reconhecendo como um Deus todo-poderoso. E lembra que eu disse no início? E diante de Deus eu me achego a Ele de maneira humilde, dizendo que eu não sei o que fazer. E por isso ali estou precisando, de maneira necessitada, extrema, da misericórdia e cuidado desse Deus. Aí é uma oração com fé. Está dentro desse escopo de eu reconhecer quem é Deus e quem eu sou. Agora, a oração em que a gente não sabe quem está ouvindo e passa ali horas e horas dizendo o que precisa, não é uma oração com fé. Pode ser uma oração em termos frase, mas não é com fé. Por isso que aqui precisa, segundo o texto que nós lemos, ser uma oração com fé. Tem que ter uma devoção reconhecendo quem é o Deus a quem você está clamando por ajuda. E veja bem, essa oração com fé, olha o final do versículo 15. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Versículo 16, por favor. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Quando esses que precisam de ajuda buscam os presbíteros da igreja, busca a comunidade, essa comunidade intervém na vida dessas pessoas. E através do cuidado da comunidade e da oração com fé, diz o texto que essas pessoas são curadas. Que essas pessoas são transformadas. E que essas pessoas são o que, irmãos? Perdoadas. Veja que esse cuidado, ele é um cuidado na vida espiritual da pessoa. É muito comum lermos nos evangelhos que a maioria dos enfermos que buscavam Jesus, e quando Jesus
curava essas pessoas, Jesus terminava dizendo o seguinte: vá em paz, meu filho, porque os seus pecados foram perdoados. Mas a gente viu que a pessoa foi o quê? Curada. Acontece, preste atenção nisso. A Bíblia não diz que todas as suas dores e dificuldades são consequência do pecado. Em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado lhe trará dores e dificuldades. Vocês entenderam? Diz assim, ó, Tim Keller está escrevendo, ele fala o seguinte: olha, o fato de você estar passando por algumas dores, por algumas dificuldades, não quer dizer que você pecou e por isso você está sofrendo. Nem todas as dores e dificuldades são reflexo. Agora, ao contrário, é verdade. Saiba que sempre que você pecar, isso lhe trará dores e dificuldades. Por isso que quando nós estamos dentro de um contexto entendendo que esse cuidado ele afeta a minha vida física e eu sou curado, ele afeta a minha vida espiritual, onde eu e você, nós somos perdoados. O pecado, ele pode machucar você, ferir você, destruir você. Por isso que quando nós somos assistidos, amparados e cuidados, além de termos cura física, nós temos uma cura espiritual. Assim como Jesus dizia para aqueles que estavam seguindo. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto, nós vamos dar ênfase agora sobre esse poder da oração, esse poder de Deus respondendo à oração. Versículo 16, eu vou ler o 16 até o 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Vejam Elias, era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Irmãos, confessar é tão importante quanto orar. Ambos trazem cura. Eu acesso, segundo Tiago, um tratamento às minhas dores, às minhas feridas, através do que, irmãos? Da oração. Só que eu acesso essa mesma cura, esse mesmo tratamento às minhas dores e às minhas feridas através do quê? Da confissão de pecados. E lembra que eu disse para vocês que quando uma pessoa precisa de ajuda e ela busca um presbítero, um pastor, para poder ajudá-la, é muito comum, irmãos, que a cura para essa pessoa está no ato de confessar o seu pecado. É muito comum pessoas abrirem para nós: olha, eu estava carregando isso há anos, nunca tinha conseguido confessar a ninguém. E carregar isso é um fardo, um peso, que traz dor, que abre ainda mais as feridas. E quando, nesse ato de orar e confessar, a pessoa é curada. Às vezes, nós temos uma ideia de que a cura, a manifestação de um ato de cura, se dá dentro de um ambiente mais pentecostal, Assim, vou usar o termo. E muitas vezes, irmãos, a cura se dá numa relação onde eu estou assentado com os meus amigos e eu tenho a oportunidade de confessar os meus pecados, sem ser julgado.
Isso é importante. Confessar os nossos pecados é tão importante quanto orar a Deus. Cairo, mas eu não confio em ninguém. Dá um jeito de confiar em alguém. Seu amigo de fé, seu esposo, sua esposa, seu irmão em Cristo, seu pastor, o presbítero. Abra o coração, fala, olha, eu não estou legal e eu preciso de ajuda. Amém? Às vezes você está esperando, né, o céu se abrir, uma luz aparecer, a mão de Deus descer, pegar a sua ferida e tirar a sua ferida de lá e falar assim, filho meu, vá em paz. E Tiago está dizendo, não, se assente à mesa com seus amigos e ali confesse os seus pecados, porque ali você tem cura. Ah, mas não é desse jeito que eu planejei. Eu sei, irmãos, que não é desse jeito, talvez. Tiago está nos ensinando como acessarmos a cura. Amém? E veja que ele faz um contraponto aqui que eu acho fantástico. Que quando ele usa o exemplo de Elias, para mostrar que Elias era um ser humano igual a gente, e Elias fez um pedido que eu nunca tinha pensado dessa forma. O exemplo de Elias aqui é que Elias, num dado momento, ele pediu para que não chovesse durante 3 anos. Veja que o autor está mostrando o poder da oração. E não choveu. Depois Elias orou de novo e a chuva desceu. Calvino, emitindo um comentário sobre isso, ele diz o seguinte: Deus, irmãos, é quem tem o controle do universo. E Elias, ele foi ousado a tal ponto que ele pede parcialmente o controle desse universo a Deus em suas orações. As nossas orações, irmãos, feitas com fé, elas importam, elas são ouvidas por Deus. O Elias, quando ele chega diante de Deus e ele fala, conjecturando aqui, né, sem criar qualquer heresia, Senhor, eu sei que o Senhor é o dono do universo, e eu sei que é o Senhor quem manda a chuva, e o Senhor quem segura a chuva. Se você lembrar desse texto lá em Reis, o Elias fala, olha, sobre a minha palavra não vai chover durante tanto tempo. E Deus, irmão, sendo Deus poderoso, dono do universo, é meio que inexplicável isso, mas atende a oração de Elias e não chove durante 3 anos e meio. Passado 3 anos e meio, Elias ora e a chuva cai sobre a terra, dando colheita que eles precisavam. Irmãos, Elias era exatamente igual a mim, igual a você. E Deus ouviu a oração de Elias, porque as nossas orações, a exemplo da oração de Elias, são orações que importam para Deus. Orem a Deus com fé. Busquem a Deus com fé. Confessem seus pecados. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos. Essa aqui é uma parte importantíssima. Eu gostaria que você prestasse atenção. Os 3 pontos destacados, eles acontecem no seio da igreja. Eles acontecem no meio dessa igreja de Jerusalém. Sendo assim, é nesta comunidade, é nesta igreja que você vai encontrar um lugar de oração. Sendo assim, é nesta igreja, é nesta comunidade que você vai encontrar um lugar de louvor ao Senhor, o Deus poderoso. É nesta igreja, é neste lugar que você vai ter um espaço para confissão de pecados. É aqui nesta igreja, é neste lugar que você vai ter cura
e restauração da sua alma. Tudo que Tiago estava pedindo e ensinando aconteceu no seio de uma comunidade, no seio de uma igreja. Sendo assim, eu quero insistir com você, e agora eu falo assim, olha, eu quero falar bravo ao seu coração. Pelo santo amor de Deus, não troque aquilo que você pode e vai receber nesta igreja por qualquer coisa às quintas-feiras. Nós temos pessoas que são aqui, irmãos, usadas e conduzidas por Deus para falar ao seu coração, de forma que você aprenda a orar, aprenda a louvar, aprenda a confessar e recebe cura e restauração. E por onde você anda, é muito provável que você esteja andando pelos becos da murmuração, da reclamação. E nesses becos da murmuração, da reclamação, você não vai encontrar ajuda. Nós oferecemos na comunidade, mediante as misericórdias de Deus, um abençoado culto aos domingos pela manhã. E aonde você está, que você não está aqui, desenvolvendo em comunidade as disciplinas espirituais que são importantes para a sua vida? Aonde você anda, sendo que aqui é um lugar também de oração, é um lugar também onde nós louvamos e cultuamos a Deus. Eu não tenho dúvidas de que hoje, no momento em que você estava louvando os louvores que foram entoados aqui, você não estava bem. Deus, obrigado por esse louvor, a tua forte mão me sustenta. Irmãos, eu sei que isso é bom para a sua vida, é relevante para a sua vida, e eu sei que você também sabe disso. O que não pode, e nós não devemos, é ceder para a nossa carne, a ponto de perdermos, irmãos, a oportunidade de estarmos na igreja, em comunidade, sendo curado fisicamente, sendo curado emocionalmente. Aonde você tem andado? Em qual beco você tem andado? O beco onde você passa horas dos dias se queixando? Horas do dia sem saber o que fazer, perdido de um lado para o outro? Enquanto na casa do pão, Belém, diz as Escrituras, é que você vai encontrar o alimento para a sua alma. E pai, mãe que está aqui me ouvindo, saiba que do seu lado tem um filho, uma criança pequena. E você carrega, leva seu filho, os seus filhos, para esses becos sem saída. E deixa eles lá horas e horas no telefone, vendo todo tipo de vídeo que não presta. Muito provavelmente você não sabe quais vídeos ele está vendo, porque você não acompanha. Enquanto deveria estar aqui, nesse seio da comunidade de Cristo, recebendo instrução sobre oração, sobre louvor, sobre confissão de pecado, trazendo cura para a sua alma, cura para a sua vida, cura para as suas dores. No seu sofá não tem essas coisas. Diz o Tiago, não tem. Lembra que Tiago fala, você quer ajuda? O que você precisa fazer? Busca ajuda. Pega a sua família, você que é pai, coloca dentro do seu carro e traz para a igreja.
Eu não estou dizendo que a igreja é a solução para todos os seus problemas, mas como ministro do Senhor, baseado nas Escrituras, eu tenho certeza que essa igreja vai te oferecer uma vida de oração, que essa igreja vai te ensinar a louvar, que essa igreja vai te ensinar a confessar pecados e que essa igreja vai trazer cura para a sua vida. O que diz respeito à educação, aí fica por sua conta. A comunidade de Cristo é fundamental no processo de cuidado e cura. Essa comunidade, irmãos, para a sua vida, ela é fundamental. E vocês que são membros, eu falo com os membros da igreja agora, não te ver assentado nessas cadeiras, nos dias de culto, isso é um grande problema. A não ser que seja muito bem justificado. Caio, mas você está falando isso porque eu tenho que estar numa perspectiva religiosa? Não! Eu falo por isso, irmãos. Eu falo porque eu sei quem são aqueles que ministram aqui em cima. E eu sei que o que é ministrado aqui, e eu não tenho dúvidas disso, vai dia a dia transformar a sua vida. Vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história da sua casa. É no seio da comunidade de Cristo em que eu e você acessamos cuidado e cura, diz Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Amém, irmãos? Passei agora a parte brava. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você.